Tá bom? O que você tá comendo? Sabe o que é isso? Isso é uma cobertura de brigadeiro. É bom, né? Pergunta assim, ó. Peraí. Vocês querem? Pergunta, vocês querem? Vocês querem? Você vai dividir com alguém, se alguém quiser? Você dá um pouquinho para as pessoas provarem? É? Gente, estamos chegando no final do ano. Tô fazendo esse vídeo no mês de novembro, final de novembro já. E as decorações da festa de Natal já podem ser vistas, sabe? Tô passando às vezes em alguns lugares e já tô vendo as decorações, seja a árvore de Natal, os pisca-piscas, enfim. E aí eu já tô percebendo, nossa, como o ano passou rápido e a gente já tá chegando no final do ano e logo vai vir as festas de Natal e aquele momento de fazer a ceia, de ter a mesa cheia de guloseimas, né? E é um momento também de refletir um pouco sobre as promessas, né? As metas que você fez para esse ano, o jejum, a academia que não rolou, né? A dieta que não rolou. E aí muitas pessoas costumam lembrar que nesse momento não é hora de fazer dieta para poder aproveitar bem as guloseimas do Natal e do Ano Novo, se fartar e então no começo do ano começar a cuidar melhor da alimentação, procurar fechar a boca, né? E aí eu quero aproveitar esse momento e compartilhar com vocês, né? Que eu estava pensando sobre isso. Que muitas vezes nós somos atraídas pela alegria, pelo prazer de comer, né? De comer coisas gostosas. E comemos mesmo que não seja somente para saciar a fome, porque muitas vezes nessas festas a gente não come pela fome, mas a gente come pelo desejo que é despertado nos nossos olhos, no cheiro daquela comida, né? E aí muitas vezes nós exageramos, extrapolamos nas comidas nessas festas de ano. E aí, gente, eu tava me lembrando de um dos pecados que a Bíblia cita, que é a glutonaria. E que muitas vezes tá no meio assim do nosso cotidiano sem a gente perceber muito, né? Quantas e quantas vezes... O que faz mal, assim? É a gente colocar em um alimento a função de nos fazer feliz. Atribuir a um alimento a função de ter um momento de felicidade. E aí é uma felicidade passageira, né? E quantas pessoas sofrem por conta disso, né? Por conta desse prazer. Quantas pessoas desenvolvem algum distúrbio alimentar que muitas vezes comem e depois colocam para fora, né? Como a bulimia. Ou então que começam a não querer comer porque se sente culpada, acha que vai engordar muito e aí vem a anorexia, né? E muitas vezes vem outros males também, como diabetes, como hipertensão, né? Que também são doenças que podem ser desencadeadas ou agravadas por maus hábitos alimentares. E aí, gente, eu quero chamar a atenção nesse vídeo quanto a isso. E para isso, eu quero compartilhar com vocês um texto, né, um trechinho da Bíblia que está no livro de Lucas, no capítulo 1, ou no capítulo 1 não, no capítulo 21, que é o versículo 34. Jesus fala assim:
cuidai de vós mesmos, para que não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem de glutonaria, de embriaguez e das preocupações da vida, e aquele dia vos pegue de surpresa, como uma armadilha. E aí, Jesus está alertando aqui as pessoas que chegará, né, o fim dos tempos, que a vida aqui, ela não é para sempre, que a gente não deve viver como se existisse sempre um amanhã, né, que na verdade pode não existir, a gente nunca sabe, né. E aí, gente, nesse período de final de ano, quantas e quantas pessoas tropeçam nisso, né? Na glutonaria, sobrecarregam o seu coração com a ansiedade de estar comendo ali aquelas comidas que muitas vezes são exageros. E aí vem também a embriaguez, né? E as preocupações da vida. E aí é isso, gente. Muitas vezes uma ansiedade pode desenvolver uma compulsão alimentar, onde você tem a sua descarga de energia, o seu alívio naquele momento, né? Através da comida ou através da embriaguez do álcool. E nesse momento de final de ano, isso é um hábito social que é comum nas celebrações de final de ano, né? Mas é um mau hábito, não deixa de ser um mau hábito, né? A gente colocar naquele momento, né, o nosso alívio, ter aquele momento de alegria, aquele momento de prazer ali por estar comendo ou por estar bebendo, né? E quantas pessoas tropeçam nisso. Se você é cristão, né, significa que você crê em Jesus e deve lembrar que nesse momento de final de ano, Natal, essa data existe relacionada à comemoração do nascimento de Jesus, né, e que muitas vezes é esquecida. Como é que a gente pode comemorar a vinda do nosso Salvador em meio à glutonaria, em meio à embriaguez, né? E quantas vezes a gente busca esquecer dos nossos problemas nesse pequeno momento de prazer, né? Da glutonaria e da embriaguez. Nesse pequeno momento de prazer, a gente busca esquecer um pouco dos nossos problemas, e aí quantas e quantas pessoas consideram isso como o fato de estar vivo, né? Vamos aproveitar a vida comendo e bebendo, né? E aí Jesus fala, tenham cuidado com isso, né? E aí eu quero puxar uma lembrança aqui de que quando Jesus começou o seu ministério, né? A primeira coisa que ele fez, antes de ele começar a aparecer, a se colocar, né, como o Messias, foi ir ao deserto, passou 40 dias lá, sendo tentado pelo diabo. E a primeira tentação que veio foi justamente sobre a alimentação, né? Ele sentiu fome. E quando ele sentiu fome, o diabo veio e disse para ele que ele fizesse das pedras pães para que ele se alimentasse, né? E aí Jesus responde que nem só de pão viverá o homem, né? Mas de toda a palavra que vem de Deus. E quando nós colocamos o nosso prazer, a nossa satisfação na comida, a gente está alimentando a nossa carne, né? E o que a gente precisa entender é que alimentar a nossa carne não é algo que, como eu posso dizer, não é só isso, sabe, que a gente precisa para estar vivo. Não é só dessa comida
porque a gente precisa para estar vivo, mas existe um outro alimento, que é o alimento do nosso espírito, que fortalece o nosso espírito, que nos dá força, né? E que é tão importante. E aí, quantas vezes a gente esquece disso, né? E começa a viver um dia após o outro e esquece disso. E aí, gente, eu quero convidar você a refletir um pouco sobre os seus hábitos alimentares e se você está colocando a sua felicidade, a sua satisfação na comida, né? Existe uma satisfação que ela não é momentânea, né? Que ela está justamente em buscar a Deus em primeiro lugar. A gente não pode colocar o prazer de estar ali comendo em primeiro lugar, sabe? A gente precisa buscar a Deus em primeiro lugar e as nossas necessidades Ele trata. E uma das práticas que Jesus, né, coloca que os discípulos fariam, né, e que a gente vê na Bíblia, que é a prática do jejum. E o jejum comprova o quanto que a gente precisa buscar fortalecer o nosso espírito. Porque quando a gente priva o nosso corpo da comida, né, quando a gente passa por essa provação, que foi a primeira provação de Jesus, e a gente consegue equilibrar as nossas emoções, equilibrar o nosso desejo por comida, que é da nossa natureza, que é algo que vai vir, a fome vai vir, mas quando a gente consegue ser maior, né, do que esse desejo, quando a gente consegue dominar esse desejo, existe uma satisfação que é plena, que é bem maior. E é dessa satisfação que eu queria falar para vocês, né? Que maior do que a satisfação de estar comendo um belo bolo de chocolate ou uma bela lasanha, que aqui na minha casa o prato tradicional desse período de final de ano, desde a minha infância, é a lasanha. E aí, mais do que a felicidade que um prato de lasanha pode me dar, se eu me privasse de comer essa lasanha, mas buscando me conectar com Deus, não somente assim fechar a boca por fechar, né? Mas com um propósito. Eu sei que eu encontro uma satisfação maior do que essa. E é isso que eu quero dizer pra você. Sabia que existe uma satisfação maior do que aquela satisfação que você sente quando você come aquela comida mais deliciosa, sabe? Aquela coisa que você mais gosta de comer na vida. Sabe que existe uma satisfação maior do que essa, né? E aí é isso que a gente precisa buscar descobrir nessa vida, né? Então, eu finalizo aqui esse vídeo. Se você gostou, pode clicar no curtir para mostrar que você gostou do conteúdo. Você também pode se inscrever no canal, pode dar uma olhada nos outros vídeos, tá bom? E pode deixar aqui seus comentários para que a gente possa ampliar essa discussão. Então, tchau e até o próximo vídeo.